Tudo isso vos pedimos, Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Rosa Mística. Amém. Podemos sentar. Boa noite, a paz de Jesus. Deus abençoe vocês, a família de vocês. Que Deus possa realmente encher vocês do Espírito Santo. Fazer de vocês pessoas novas, transformadas pelo Espírito Santo. No começo da caminhada dos primeiros cristãos, logo após o Pentecostes, as pessoas olhavam para os primeiros cristãos e reconheciam neles que eles eram irmãos, reconheciam que eles são os cristãos, porque olha como eles se amam, olha como eles vivem um amor. Que o Espírito Santo possa em vocês fazer a mesma coisa. Que as pessoas aqui nesse bairro possam olhar para vocês na sua casa, seus familiares, pai, mãe, irmãos, filhos, que não estão aqui hoje, mas que possam olhar para cada um de vocês e reconhecer algo novo, reconhecer um amor novo que é derramado em vocês pelo Espírito Santo de Deus. Porque foi assim que a comunidade foi crescendo. Eu espero um dia vir aqui e não caber pessoas nessa igreja. E espero vir mais vezes, outra vez aqui, e ter uma obra de construção para fazer uma igreja maior. Porque as pessoas vão olhar para vocês e reconhecer em vocês o amor de Deus e vão querer se achegar ao amor de Deus. Porque a palavra de Deus não diz isso. A cada vez mais ajuntavam pessoas a eles, porque viam que o amor de Deus invadia o coração deles e agia na vida deles e agia na vida daqueles primeiros cristãos. Quanta graça ela aconteceu no nosso início, no início da nossa igreja que foi fundada por Jesus Cristo. Quanta graça, quantas maravilhas. Pedro andava pelas ruas e só para que tocassem na roupa de Pedro, as pessoas ficassem curavam. Então as pessoas corriam atrás de Pedro, nosso primeiro Papa, para que pudessem ser curados. Por quê? Porque o amor invadiu o coração de Pedro. Não é porque Pedro foi curandeiro, não, mas porque o amor dele invadiu. Porque Pedro viveu uma vida, não só uma vida do dia a dia, mas viveu uma vida espiritual também, viveu no Espírito Santo, viveu sob a graça do Espírito Santo. O Pentecostes na vida de Pedro não foi só naquele dia lá, onde estavam reunidos em todos no mesmo lugar. Não foi assim que o Ayrton pegou para vocês semana passada? Todos fechados, de repente veio um ruído. O Espírito Santo invadiu, caiu como se fossem línguas de fogo sobre eles. Pedro não viveu só aquele momento, mas viveu a vida dele inteira. Não só Pedro, Paulo, Tiago, Tomé, João. Quantos mais? Matias, depois eleito, que também estava ali no meio dos 12. Todos eles viveram a graça de Pentecostes a cada dia, a cada momento, a cada segundo na vida deles. E é isso que a gente vai estar partilhando um pouco hoje. Nós precisamos caminhar no Espírito Santo e dar passos em direção a Jesus, mas com o Espírito Santo. Não pode ser só o meu caminhar, só a minha vontade, somente o meu desejo, mas tem que ser também o Espírito Santo junto comigo, porque é assim que Jesus quer, porque é assim que Jesus quis, foi assim que Ele programou para nós. Ele nos disse: eu não vou deixar-vos só, mas enviarei o Espírito Santo sobre vocês. Não vos deixarei só. Essa é a vontade de Deus, que nós caminhemos com o Espírito Santo todos os dias de nossa vida. Vamos abrir João 14, Evangelho de São João 14. Versículo 16. João, capítulo 14, versículo 16.
Enquanto vocês vão procurando, para quem não me conhece, meu nome é Ronaldo, que eu começo a falar nem me apresento, né? Que coisa feia, né? Mas é que eu me sinto aqui, eu me sinto que eu estou em casa, não estou em casa. Eu vim aqui mais vezes, né? A maioria de vocês já me conhecem, tem carinha conhecida. Então, meu nome é Ronaldo, aqui minha esposa Rita, meu filho Luiz Henrique, meu casal de amigos nossos, o Dudu e a Juliana, o Felipe, que também é da nossa comunidade de Aliança. Eu sou membro de uma comunidade de Aliança que chama Maria Rosa Mística, lá da Vila Granada, lá da Vila Esperança. Irmãos de vocês também, né? João 14:16, amém? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. Vamos ler juntos? Versículo 16. Eu de novo. Eu olha para o seu irmão, escolha um irmão aí, está no banco com você, olha para ele e lê isso para ele. Eu rogarei ao Pai. Vamos. Vamos nos organizar então. Primeiro um lê e o outro escuta. Porque senão os dois ficam lendo um para o outro e vocês não escutam nada, não prestam atenção. Primeiro escolhe quem vai ler primeiro. Um vai ler e o outro escuta. E depois o outro lê e o outro escuta. Vamos lá. Amém? Agora vocês vão ler para mim. Falem para mim isso. Eu quero ver se eu vou poder acreditar naquilo que vocês vão estar lendo. Eu Amém. O Senhor falou que ia dar um outro Paráclito para que ficasse algum instante comigo. Para que ficasse, depois do seminário, eu vou ficar com vocês mais uma semana, né? Que vai mais 2 semanas, né? Falou isso? Eu vou dar outro Paráclito para que fique só no domingo, quando vocês vêm no grupo de oração. Falou isso? Eu vou dar um Paráclito para que fique lá na sua casa, só quando você estiver na sua casa. Foi isso que falou? Não, mas que para que fique eternamente conosco. Nós precisamos caminhar com o Espírito, porque é a vontade de Deus. Ele nos mandou esse Espírito para que fique eternamente conosco, a cada momento nosso, a cada segundo nosso. Independente da nossa situação, o Espírito Santo estará conosco eternamente. Estará com você eternamente. Porque essa é a vontade de Deus. E mais do que a vontade, essa é uma promessa do Senhor. O Senhor nos prometeu que nos daria esse Paráclito, para que Ele pudesse ficar conosco, todos os dias de nossa vida, porque é eterno, não é só de manhã, ou só à tarde, ou só de noite, não é só quando eu preciso, mas eternamente, sempre, esse Espírito vai estar conosco, motivando a nossa vida, porque nós precisamos caminhar no Espírito, e caminhar é dar passos, não é isso? Isso aqui é um caminhar, não é? Não estou indo embora não, estou indo para a porta, mas eu vou ficar, tá? Estou indo em direção de algo. E caminhar no Espírito é isso, é caminhar em direção a Jesus. Em direção ao reino de Deus, ao reino prometido de Deus para nós. Isso é caminhar no Espírito. Eu não caminho sem direção. Mas para que nós possamos saber a nossa direção, aonde caminhar, quais passos dar, o Senhor nos dá um Espírito que fica eternamente conosco. Porque, meus irmãos, se nós tivéssemos que caminhar com os nossos passos apenas, nós nos perderíamos. Ontem eu tive que ir para um casamento, me perdi. Minha Nossa Senhora, fui no meio do mato lá, falei, meu Deus do céu, eu vou falar para a Rita, minha esposa, vou embora daqui porque estou perdido. Estou sem direção, não sei onde estou. Acabei chegando num lugar, graças a Deus.
A noiva não atrasou, mas o casamento demorou 2 horas para começar. Foi uma maravilha, né? Mairiporã, um frio danado, eu com uma blusinha só, uma bênção. Caminhar nessa direção de Jesus tem que ser pelo Espírito Santo, porque senão seus passos vão acabar se desviando, e você não vai conseguir chegar ao seu objetivo, que é Jesus. Por isso que Jesus nos vai dar esse Espírito que ficará eternamente conosco. Caminhar com Jesus, caminhar em direção ao Espírito também não é fácil. Eu vim aqui para falar que não é fácil para vocês, que vai ser difícil. E eu vou falar uma coisa para vocês. Talvez o ministério aqui saiba o quanto é difícil. Eu lembro quando uma vez que eu vim partilhar com eles algumas semanas, sentamos ali no fundo ali, faz um tempão. E talvez a gente nunca imaginasse que essa igreja fosse estar cheia do jeito que está. Talvez nós desejássemos, com certeza nós queríamos isso, mas não imaginássemos que fosse dessa forma. Nós precisamos caminhar com o Espírito Santo e ter Jesus como meta, porque não é fácil. Quantas coisas aconteceram na vida desses meninos, e eu falo deles aqui porque eles estão aqui, vocês conhecem eles melhor do que eu muitas vezes, mas quantas coisas não foram acontecendo, quantas dificuldades, mas o Senhor nos faz outra promessa. Atos 1:8, vamos lá, Atos 1:8, um pouquinho mais para frente. Atos, capítulo 1, versículo 8. Amém? Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força. E sereis aonde? Aonde mais? No Jardim Danfer está escrito também aqui? Tá. Eu vos darei o Espírito Santo que vos dará força, e sereis minhas testemunhas. No Jardim Danfer, na Vila Nova Silvia aqui perto também, né? Cangaíba, não sei o que tem mais perto aqui. O Engenheiro Goulart, Vila Silvia, Vila Cisper. Sereis minhas testemunhas. Onde quer que vocês estejais, o Espírito vos dará força. Porque eu disse para vocês que não é fácil caminhar com o Senhor. E por isso nós devemos caminhar com o Espírito Santo, porque Ele é a força de Deus, Ele é quem nos anima, Ele é quem nos leva a Deus, Ele é quem nos conduz no caminho, Ele é quem nos indica o caminho. Olha, a gente tem que testemunhar para vocês algumas coisas hoje. Quantas vezes, na hora de pecar, porque assim, eu sei que aqui a maioria é santo, né? Eu sei que vai ter um projeto aqui na paróquia, não era para contar para ninguém, mas eu vou ser obrigado a contar. Vão construir vários altares aqui, para que na hora da celebração vocês fiquem nos altares, porque aqui tem um monte de santo, e santo fica aonde? Nos altarzinhos, né? Como aqui é uma paróquia que ninguém peca, pessoal meio que santo, então vão construir vários altares para que vocês fiquem lá. E no meu caso, que eu sou pecador, quando eu vou pecar, que eu também peco, né, claro, mas quando eu vou pecar, parece que tem um sim, né? Parece que vem um sininho, assim, alguma coisa, fala: Ronaldo, lembra daquele mandamento, não mentir? Aquilo que você está pensando em fazer é mentira, é pecado. É o Espírito Santo que vem me dar força, que vem me dar ânimo para não pecar, para não cair em tentação. Vigiai e orai, o Senhor fala aos discípulos, né? Os apóstolos na época. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. O Espírito Santo é quem nos dá essa força para vigiar, para orar, para poder caminhar nesse Espírito. É Ele que tem que nos dar essa força. Vocês não receberam a semana passada o batismo no Espírito Santo à toa. Não é para guardar na gaveta.
É para que Ele possa motivar a sua vida a cada segundo, a cada minuto. O fundador da minha comunidade costuma dizer o seguinte: o Espírito Santo é como se fosse aquele leite com chocolate. Se você deixa ele parado, o que acontece com o chocolate? Ele vai descendo, né? E fica o leite quase que clarinho já, quase volta a cor do leite normal. Fica meio manchado, meio marronzinho assim, mas bem fraquinho, né? E o chocolate fica lá no fundo. Precisamos mexer de novo, né? Para que volte. Como foi a sua semana? Será que já desceu aquilo que aconteceu a semana passada? Eu lembro que eu encontrei com o Márcio semana passada, antes do grupo. Encontrei com você também lá, não estava na Expo Católica. E eles falaram assim para mim: Ronaldo, reza, porque hoje vai ser o batismo no seminário. Eu estava partilhando. Realmente eu rezei, porque eu sei da importância disso na vida de vocês, gente. Quanto isso foi importante na minha vida. E tem sido a cada momento que eu venho participando, que o Senhor vem falando no meu coração: Ronaldo, é necessário nascer de novo. Ronaldo, é necessário batizar no Espírito Santo. É necessário a efusão acontecer de novo. Sim, Senhor, eu preciso disso. Vocês precisam disso. O chocolate não pode ficar no fundo. A vida de vocês precisa mexer, porque Ele é a força da sua vida. Ele que vai te levar para Jesus. A gente cantou aqui que o Fabiano falava: quem está feliz aqui, né? A pessoa falava: eu sou feliz, eu sou alegre, né? Deus está no meu coração, amém. Mas não reza não caminha com o Espírito Santo não, para você ver o que te acontece. Se daqui 15 dias, 20 dias você vai estar aqui de novo, deixa esmorecer. Esquece da sua oração, esquece da leitura da palavra, esquece que você é filho de Deus e precisa estar com esse Deus, esquece dos sacramentos, para você ver se você vai continuar firme. Não continua, porque o chocolate desce. E para eu caminhar com o Espírito, eu tenho que vivenciar essa força que me faz ser testemunha, essa força que vem de Deus para mim, que o Senhor prometeu e quer cumprir, para que um dia nós possamos fazer que nem um salmista que canta lá o salmo: minha alma tem sede de Deus. Caminhar no Espírito é todo dia dizer isso: Senhor, minha alma tem sede de Ti. Quero vos contemplar no santuário para ver o vosso poder, porque minha carne Te deseja. Ó Deus, vós sois o meu Deus, com ardor vos procuro. É assim o salmo: minha alma tem sede de vós, minha carne por vós anela. Como a terra árida, sequiosa, sem água, a terra seca. Quero, Senhor, vos contemplar no santuário. Gente, quem dera a nós poder rezar isso todo dia: Senhor, eu quero hoje estar com o Senhor. Ou dizer como Santo Agostinho que fala: Deus tem sede, que nós tenhamos sede dele. Nós precisamos ter sede de Deus, e caminhar no Espírito é caminhar com essa sede de Deus. Não achar que matei minha sede já, vim no grupo de oração, vim na missa, saciei. Deus é muito mais, nosso coração não caberia. Por isso que Deus vem aos pouquinhos na nossa vida. Se Deus fosse de uma vez entrar no nosso coração, nós não aguentaríamos. Se o amor de Deus fosse entrar no nosso coração de uma vez só, nós não aguentaríamos. Por isso que Deus vem aos pouquinhos. Se você acha que já encontrou Jesus, fala: ai, Jesus, já encontrei com o Senhor, maravilhoso. Ai, não foi nem o começo. Deus tem muito mais a fazer na sua vida. Mas eu preciso caminhar com Ele, caminhar com o Espírito Santo, viver essa graça do Espírito Santo. Vamos abrir em Mateus 16. É o mês da Bíblia, então vamos trabalhar bastante com ela. Mateus 16. Versículo 24. Eu disse para vocês que não era fácil, que não é fácil. Mateus 16, 24. Amém? Em seguida, Mateus 16, 24. Em seguida, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que tiver sacrificado
a sua vida por minha causa recobrará. Se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Eu não vou iludir vocês. Caminhar no Espírito Santo é o caminhar de uma renúncia das minhas vontades, dos meus desejos, dos meus projetos, daquilo que eu acho que é bom, daquilo que eu acho que é interessante. Caminhar no Espírito é certeza que eu vou ter que deixar alguma coisa, e talvez alguma coisa que você goste muito de fazer. Não vou iludir vocês, não estou aqui para iludir vocês. A gente estava na partilha, eu aproveitei e fiquei aqui no grupo 7. A irmãzinha comentava que os amigos estão tirando sarro dela, né? Não é isso, irmã? Então não é fácil, não é isso? Às vezes é preciso renunciar a essa autoestima de querer fazer parte de um grupo de amigos e, né, querer aparecer. É renunciar às suas vontades, os seus desejos. Porque muitas vezes os nossos desejos são os desejos das coisas desse mundo, daquilo que passa na televisão, daquilo que se fala no rádio, daquilo que a gente vê nos outdoors, daquilo que a gente vê nas propagandas, e a gente olha e começa a querer tudo. E o mundo tem um padrão de vida e fala: quem é feliz é quem vive assim. Quem é feliz é quem tem o carro do ano, quem tem a melhor roupa. Quem é feliz é quem tem o tênis de marca. Esse é feliz. E a gente às vezes absorve esses padrões na nossa vida e acha que realmente isso é ser feliz. É necessário renunciar às coisas que esse mundo nos oferece para poder caminhar no Espírito. Eu estava preparando e eu lembrei de uma situação da minha vida. O Luiz Henrique estava com 10 meses quando a moça que olhava ele, a minha esposa já olhou, eu falei do Luiz Henrique, ela já apareceu ali. Quando a moça que olhava ele decidiu, falou assim: olha, não dá mais, esse moleque é muito arteiro, eu vou ter que parar, não aguento. Ela tinha problema do coração realmente, e ele estava fazendo muita arte, e ela não estava conseguindo, hein? Hoje ela faz parte da nossa comunidade com a gente, vocacionada, a Rosana. Eu falei: amém. E nós tínhamos 3 opções: ou arrumava uma outra mulher, uma outra senhora, para olhar o nosso filho enquanto eu e a Rita trabalhava, ou colocava o Luiz Henrique numa escolinha, na verdade, ou a Rita parava de trabalhar para ficar com o Luiz Henrique. E a gente tem aquele padrão, né? Tem um bom carro, tem um bom apartamento, ir comer pizza todo final de semana na Requinte com os amigos aqui, né? A gente ia sempre na Requinte, né? Tava bom dinheiro, né? A Rita trabalhava, eu trabalhava. Quando nós casamos, a Rita ganhava 3 vezes o que eu ganhava. Graças a Deus, Deus mudou, né? Para ela poder parar de trabalhar. E aí eu fui começar a ver escolinha. Porque eu falei assim: eu não vou colocar alguém estranho na minha casa, eu não conheço. A Rosana era de casa, a Rosana é uma pessoa que era minha vizinha, então eu conhecia. Mas eu não vou pôr alguém, não, então não vamos pôr mais ninguém, vamos pôr numa escolinha. E eu comecei a procurar escolinha que nem louco. Vamos procurar escolinha para o Luiz Henrique. E aí a Rita começou a perceber, minha esposa, que Ronaldo, o Luiz Henrique vai ficar 12 horas numa escola. 12 horas, é muita coisa para ele. E eu comecei a pensar: ela está querendo parar de trabalhar, nosso padrão de vida vai diminuir. Isso não é vontade de Deus. Imagina, não é vontade de Deus. Vou parar de comer pizza todo final de semana com os amigos. Isso não é vontade de Deus. É que a gente começa a falar que a gente chega numa tal intimidade com o Senhor, Fabiano, que a gente começa a saber o que Deus quer. Aliás, a gente começa a mandar em Deus às vezes. E aí a minha esposa falou: Ronaldo, eu vou parar de trabalhar. E eu falei: misericórdia de Deus. Mas eu não queria seguir Jesus. Eu lembro que no meu casamento eu falava com o Senhor no meu casamento que meu casamento tinha que ser modelo, que eu tinha que ser um pai exemplar, que minha esposa tinha que ser uma mãe exemplar. Então essa era a minha missão. E aí a Rita começou a fazer: Ronaldo, eu vou parar de trabalhar. E eu falei: amém. E aí ela começou a rezar o texto da providência. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia, Deus provê, sua misericórdia. Para quê? Ela falou: Ronaldo, eu vou deixar o emprego e você vai receber um aumento.
Porque é necessário que a gente renuncie a algumas coisas. A gente deixou de fazer bastante coisa. Eles estão aí, sabem. A gente parou até de sair de vez em quando, né? Um pouco. Porque apertou um pouco, apertou. Mas foi necessário renunciar a algumas coisas. Ela saiu do emprego. Eu recebi o aumento do necessário. O aumento foi do necessário. Aquilo que talvez faltasse. E ela pôde cuidar do Luiz Henrique. E foi muito melhor isso para ele e para nossa família. Mas eu precisei às vezes renunciar, porque eu podia falar: Rita, não vai sair do emprego, vamos colocar ele na escolinha. Afinal de contas, todas as crianças vão para a escolinha hoje. Isso não é normal? Quantas crianças não ficam na escolinha? Talvez filhos de vocês fiquem, não tem mal nenhum ficar na escolinha. Mas o nosso chamado e o chamado da Rita, eu digo o nosso particular, porque isso foi particular conosco, era que ela cuidasse do Luiz Henrique. Que ela ficasse com o Luiz Henrique. E para isso foi necessário que eu renunciasse a algumas coisas. Até vender o carro bom que eu tinha, ar-condicionado, direção hidráulica, blá, 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 e pegar um carro um pouco mais simples. Mas foi necessário renunciar isso, porque eu preciso seguir o Senhor. Eu preciso caminhar com o Espírito de Deus. Essas coisas não são maiores do que Deus na minha vida. Meu irmão, as coisas da sua casa, as coisas do seu trabalho, as suas coisas que você fala: isso é meu, isso eu gosto, não são maiores do que Deus na sua vida. Não pode ser maior do que Deus na sua vida. Porque Deus tem para você. Porque Deus tem um plano de amor para você. E caminhar nesse Espírito é ir atrás desse plano de amor. E eu sei que Deus tem um plano de amor para mim e para minha família. E o que for necessário para que eu possa seguir esse plano de amor de Deus na minha família, eu tenho que renunciar, eu tenho que deixar. Porque o Espírito Santo me dará força para suportar essas coisas. Vocês estão entendendo? Eu não renuncio só por renunciar. Eu renuncio porque sei que tem um Deus que me ama e que me encheu do seu Espírito Santo. E esse Espírito Santo me dá força para vivenciar isso. Eu não faço isso sozinho. Porque se eu fosse fazer sozinho, a Rita estava trabalhando, o Luiz Henrique estava na escolinha, e eu estava andando de carro importado com ar-condicionado, não estava nem transpirando agora. Aliás, eu falei para a Juliana aqui, quando eu entrei na igreja, a gente precisa fazer uma campanha para que todas as igrejas tenham ar-condicionado. O que você acha? Seria uma boa, né? Seria uma boa. Só que aí não seria a igreja de Cristo. Porque a igreja de Cristo é a igreja dos pobres. Né? A igreja de Cristo é a igreja dos pobres. É a nossa, a igreja. Então, a primeira condição para caminhar no Espírito Santo: renunciar. Ter uma vida de renúncia muitas vezes. Eu peço para que você ponha a sua mão no seu coração agora. Feche seus olhos. E clame o Espírito Santo. Fala: Senhor, o que eu preciso, Senhor, renunciar? Quais as coisas que me atrapalham, que me impedem, Senhor, que me prendem, Senhor? Quais os desejos, Senhor, que me impedem, Senhor, de caminhar no Teu Espírito Santo, Senhor? Vem, Espírito Santo, e enche o nosso coração com o Teu amor, com a Tua força, Senhor. Dá-nos, Senhor, a Tua força, Senhor, para que nós possamos caminhar em Ti, ó Espírito Santo. Nós queremos, eu quero. E você fala: Senhor, eu quero, Senhor. E o que necessário for eu renunciar, eu quero renunciar, Senhor. Porque eu sei que o Senhor vai me dar força, o Senhor vai me capacitar, Senhor. Sim, Senhor, o Senhor vai me capacitar, Senhor. O Senhor vai me capacitar porque eu preciso ser uma pessoa nova, uma pessoa transformada, uma pessoa que caminha, Senhor, no Teu Espírito Santo. Senhor, eu sei que este é o Seu desejo para a minha vida, Senhor. E vai orando em espírito. E vai pedindo para que o Espírito Santo revele para você. E o Senhor me mostra pessoas como que presas a objetos que você tem na sua casa. Você não deixa mesmo nem que as pessoas toquem nele, porque ele é teu. Você fala: isso é meu, isso ninguém mexe. Isso às vezes te impede até de fazer suas orações.
de estar diante do Senhor, de caminhar no Espírito. Fala: Senhor, eu quero renunciar, Senhor, aos bens materiais, Senhor, porque a sua igreja é dos pobres, Senhor. Eu quero ter um coração pobre, Senhor, porque o Senhor tinha, Senhor, esse coração pobre, Jesus. Orialá, baria, candaralá, varialá, baria. Orialá, barialá, rialá, varia. Roupas. Roupas que você se apega. Orialá, barialá, barialá, varialá, baria. Orialá, barialá, rialá. Orialá, barialá, baria. Você que se apega a alguma pessoa, está apegado a uma pessoa. Se essa pessoa um dia sair da igreja, você não sabe o que você faz. Nós precisamos renunciar até as pessoas, porque nós precisamos ter somente como luz o Senhor, só Jesus. Só Jesus nós precisamos nos apegar, somente a Jesus. Nós queremos caminhar no Teu Espírito, Senhor. Nós queremos viver, Senhor, no Teu Espírito, Senhor. Bendito seja o Seu nome, Senhor. Adorado seja o Seu nome, Senhor. Amém. Vamos abrir Efésios 5. Efésios 5, versículo 8. Efésios 5, versículo 8. Versículo 8. Amém? Efésios 5, versículo 8. Amém. Outrora, espera mais um pouquinho. A gente começa a rezar, o pessoal relaxa assim, né? Amém? Vamos lá. Outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Comportai-vos como verdadeiras luzes. Outrora erais, agora sois luz em quem? Comportai-vos como. Não é só renunciar àquilo que me preenche. Eu preciso ter uma atitude nova. Preciso ter atos novos na minha vida. Eu preciso mudar, porque eu era trevas e agora eu sou luz em quem? Não é luz própria. A luz não é sua. Não é você que brilha porque você quer brilhar, mas é luz em quem caminha no Espírito Santo. Então comportai-vos como verdadeiras luzes de Deus, como sinais de Deus. Eu lendo esse trecho, eu lembrei de uma situação no meu serviço. Eu percebo no meu serviço que às vezes quando eu chego, mudo o assunto. Acontece com algum de vocês isso? Eu chego no serviço, às vezes desviam a conversa. Às vezes o pessoal marca de ir para algum lugar, de sair e não me convidam. Acontece isso com alguns de vocês? Por quê? Quando eu chego na conversinha, eu tenho que ser luz. E aí as trevas vai embora. Se eu tiver que chegar em toda a rodinha para que pare uma conversa que só fale besteira, que eu chegue em todas as rodinhas, porque eu tenho que ter atitude nova. Porque a luz do Senhor está em mim, porque eu caminho com o Espírito Santo, porque minha vida não é como antigamente. Eu não posso proceder como antigamente. Eu não posso fazer as mesmas coisas, porque eu quero caminhar com o Espírito Santo do Senhor, porque eu preciso caminhar com o Espírito Santo do Senhor, porque a gente canta isso, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso, sozinho eu não consigo. Eu preciso caminhar com o Espírito Santo. Então onde eu chego eu tenho que ser luz, não para acabar, para criar uma situação difícil, uma discussão, mas não para chegar e levar o Senhor para aquelas pessoas, para que as pessoas aos poucos comecem a reconhecer e perceber que eu tenho algo de diferente. Esses dias eu estava no meu serviço
Eu estava assim, o carro estava indo de trem, eu trabalho lá em São Caetano. E aí eu estava lendo o livro de São Padre Pio. E tem uma moça, a recepcionista que trabalha lá conosco, ela é espírita. E conversa vai, conversa vem, eu comecei a falar de Padre Pio para ela. Ronaldo, me empresta um livro. Foi uma lanterna, que já foi. Ronaldo, agora eu quero ler o de Santa Rita de Cássia, você arruma para mim? Que ela viu lá, tem uma coleção com vários livros. Ronaldo, a vida desse padre foi impressionante. Temos que ser luz e iluminar. Não se acende uma lâmpada e coloca embaixo da... Não é assim que o Senhor nos ensina no Evangelho? Mas coloca como esses microfones assim no alto, para que todos possam ver. Quando eu vou almoçar com um grupo lá de amigos de serviço, a conversa é outra. A gente está andando na rua, eles não ficam mexendo com a mulherada da rua. Por quê? O Ronaldo está aqui, a gente tem que se comportar. Tomara que eles se comportem mesmo. Precisam se comportar mesmo, porque tem luz do lado deles. A gente precisa lutar, porque essa luz não é nossa. O Espírito Santo vos dará força. Isso é caminhar no Espírito. É ter atitude nova, é ter atos novos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Aonde quer que nós estejamos. Isso é caminhar no Espírito. Eu não posso só ter uma vida espiritual aqui. A paz de Jesus, minha irmã, amor de Maria, olha o Senhor, né? Aqui não, aqui é muito simples, é muito fácil. O Senhor nos fala, amai aquele que vos odeiam, seja luz, esteja lá, no meio do povo, seja sinal. E por último, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Amém? Misericórdia, Deus me acuda. Amém ou Deus me acuda? Deus me acuda? Vamos lá, gente. Mês da Bíblia tinha que estar todo mundo afiadinho. Gálatas 5:22. Eram algumas páginas só virar, né? A da Bíblia da Ave Maria é 1497. Vamos lá. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois os que estão com Jesus Cristo crucificado, crucificaram a carne com as paixões e as concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos à vanglória, nada de provocações, nada de inveja entre vós. Versículo 25. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Eu preciso renunciar àquilo que me impede de estar com o Senhor. Eu preciso ter uma atitude nova, atos novos. Eu preciso ser luz no Senhor. E eu preciso frutificar no Senhor para caminhar no Espírito. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A nossa vida tem que ser uma vida espiritual, gente. Uma vida que anda pelo Espírito é aquela vida que está sempre com o Senhor, a cada momento, a cada segundo. O Senhor nos chama a essa vida. Eu estou fazendo um curso para encerrar e nós estudamos essa carta aos Gálatas. E aí, o padre falava que naquela época lá na Galácia, o povo vivia só sobre a lei. Não pode fazer isso, então eu não faço. Mas não fazia na frente dos outros. Em casa era outra coisa.
E Paulo, quando escreveu essa carta aos Gálatas, foi para justamente dizer isso. Não adianta cumprir a lei por cumprir a lei. Eu preciso viver pelo Espírito Santo, ter a graça de Pentecostes comigo, porque a lei não é mais lei, porque eu faço porque eu amo, porque eu vou fazer porque o Espírito Santo habita em mim, porque eu vou fazer porque eu sei que tem algo que me move, e não porque é lei. Quando a gente começar, gente, isso tem que ficar muito gravado no coração de vocês, a não pecar só porque achar que é errado. Aí eu não vou fazer isso porque é errado, não, Deus não quer. Mas quando você olhar aquela situação e falar assim, eu não vou fazer isso porque eu tenho um Espírito de Deus, esse Espírito já me impede. É diferente. Quando você faz obrigado, eu vou ter que cantar hoje, vem cá, vou cantar, né? E canta. Agora quando você faz porque o Espírito Santo motivou o seu coração, é essa bênção que acontece aqui, neste grupo. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu não posso fazer as coisas porque as pessoas no grupo de oração, no seminário, falaram, não faça isso, deixe de fazer isso, não seja assim, seja acolá. Mas porque o Espírito Santo está dentro de mim e motivou meu coração e fez o meu coração um coração novo, porque o Espírito Santo transformou a minha vida. E porque não importa se pode, se não pode, não importa se tem uma lei escrita, mas importa que o Espírito Santo me move a fazer algo diferente, o Espírito Santo me move a ser luz, o Espírito Santo me move a renunciar a algumas coisas que eu preciso renunciar. É o Espírito que faz em nós. Deixe fluir o Espírito Santo na vida de vocês. Deixe fluir. O apóstolo Paulo já nos ensina: não contristeis o Espírito Santo na vida de vocês. Não façam isso. Não contristeis o Espírito, mas deixe o Espírito agir na vida de vocês. Vamos ficando de pé, erguendo os braços e já clamando o Espírito Santo e pedindo. Fala: Senhor, eu quero caminhar no Espírito, Senhor. Eu quero viver no Espírito, Senhor. Não só caminhar, Senhor, mas viver no Espírito, Senhor. Porque esse Espírito Santo está dentro de mim, Senhor. E eu preciso, Senhor, viver nesse Espírito Santo. Eu preciso caminhar nesse Espírito Santo. Sim, Senhor, como não pode ser como chocolate que fica no fundo do copo, Senhor. Mas minha vida tem que mexer sempre, Senhor. O Espírito tem que motivar o meu coração, tem que mexer a minha vida, tem que transformar a minha vida. Clame, meu irmão, peça o Espírito Santo. Fala: Senhor, todos os dias eu quero, Senhor, eu quero te pedir, Senhor, eu quero pedir a graça do Espírito Santo, porque o Senhor prometeu, descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas até os confins do mundo. Senhor, eu quero que essa palavra seja verdade, seja real na minha vida, Senhor. Derrama, Senhor, derrama o teu Espírito Santo, Senhor. Enche-me, Senhor, com o teu Espírito Santo, Senhor. Faz-me completo, faz-me cheio, Senhor, do teu Espírito Santo, Senhor, que eu possa renunciar, Senhor, que eu possa ser luz. Peça ao Senhor, fala: Senhor, eu quero ser luz, Senhor, eu quero ser luz aonde eu estiver, Senhor, na minha casa, Senhor, no meu trabalho, Senhor, na faculdade, na escola, Senhor, seja onde for, Senhor, no meu trabalho, Senhor, seja onde for, Senhor, diante de quem for, eu quero ser luz, Senhor. Eu quero mostrar, Senhor, a tua graça, eu quero mostrar o teu poder, Senhor, porque eu quero caminhar no teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, enche-nos, Espírito Santo, faz-nos pleno, Espírito Santo. Vem, Espírito, vem com teu fogo e encha-nos mais uma vez, Senhor. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo. Vai pedindo: batiza-me, Senhor, no teu Espírito Santo. De novo, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso do seu batismo, Senhor. Eu preciso ser mergulhado, Senhor, na graça do Espírito Santo, Senhor. Eu desejo, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem. Clamemos, irmãos, braços erguidos. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito,
Espírito Santo de Deus. Clamemos, vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver. Vem dirigir o meu viver. A mão sobre a sua cabeça, o meu pensar. O meu pensar. Sobre a sua boca, o meu falar. Mão no coração, o meu sentir. E o meu agir.